Eu orei a Deus por cura e Ele abriu os meus olhos. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Hoje é um bate-papo a respeito de sofrimento, dor, cura, ansiedade e perdão. Sim, eu gostaria de contar um testemunho a vocês a respeito dessas coisas. Faz mais ou menos uns 2 anos atrás que eu orei a Deus pedindo por cura. Com o passar do tempo, Deus foi me trazendo à mente lembranças do meu passado. E eu comecei a lembrar de muitas coisas do meu passado. E ao mesmo tempo, Deus foi abrindo os meus olhos, mostrando o quão grave foi as coisas que eu passei. Pois é, eu fui aceitando, eu saí daquele estado de negação. Eu fui e admiti, sim, foi grave o que eu passei. Todas as coisas que eu passei foi grave. Eu comecei a dizer isso. Eu comecei a, de fato, lembrar dessas situações e não passar por cima delas, sabe? Então, eu comecei a sofrer muito e a chorar por conta disso, dessas lembranças, e ao mesmo tempo que eu chorei, eu sentia raiva, tinha muita raiva de toda aquela situação, também das pessoas na qual me machucaram. E eu falava com Deus de tudo que eu sentia em relação a essas pessoas e a essas situações. E cada vez mais eu abria mais os meus olhos, cada vez mais eu me lembrava de mais coisas, e aquilo me doía profundamente. Até que, depois de tanto chorar, tanto sofrer por essas coisas, eu comecei a ficar mais leve. Antes, para vocês terem uma ideia, eu tinha um nó na garganta enorme. Eu tinha esse nó durante uns 9 anos, mais ou menos, e ele me atrapalhava muito. Tanto é que eu não podia tomar remédios grandes, eu tinha sempre que cortar, que não passava. Com o passar do tempo, quando eu comecei a chorar por essas coisas que eu passei, esse nó foi desfazendo, e hoje esse nó já saiu totalmente. Ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu comecei a me sentir mais leve. Comecei a melhorar de algumas coisas no meu físico, como este nó na garganta. E comecei a ter menos ansiedade. Mas aquela dor estava muito forte, muito profunda. Mas com o passar do tempo, com muita oração, com muita adoração, enfim, com muito aprendizado, Deus tem curado as minhas feridas. Deus tem curado as minhas dores. Hoje eu posso dizer que eu não sinto raiva mais dessas pessoas. Pessoas que são da minha família. Digamos que eu não tenho mais raiva delas. Eu perdoei no meu coração, em nome de Jesus. Mas, obviamente, que eu ainda estou no processo, pois é um processo, pode demorar um pouco, mas digamos que já passou uns 80% deste processo. E hoje eu estou muito mais leve. E o que eu vejo com isso é que Deus sempre esteve cuidando de mim, todo momento. E eu gostaria de dar um conselho a todos. Não passe por cima do sofrimento. Às vezes a gente vai passando por situações na nossa vida que a gente passa por cima e não chora por aquela dor. A gente precisa chorar. A gente precisa passar pelo sofrimento. Para vocês terem uma ideia, eu fui chorar pela morte do meu avô depois de uns 10, 12 anos. Um pouquinho mais, eu acho, porque já faz muito tempo. E eu via que aquilo era um peso para mim. O fato de eu não ter chorado, de eu não ter sofrido no momento certo. E todas as dores que a gente passa, os traumas, a gente precisa sentir eles para ser curado. Deus cutucou na ferida para me curar. Eu posso dizer que 75% mais ou menos eu me curei. Tem muita coisa que eu não sei nem como explicar para vocês, mas aconteceu muita coisa. Comparando eu antes desta oração que eu fiz pedindo por cura, antes eu carregava um peso enorme e eu não sabia por quê, mas no meu inconsciente, o inconsciente sabia, né, obviamente. E depois que comecei a lembrar dessas coisas que eu passei, e eu comecei a entender que de fato aquilo foi muito grave, porque para ti sofrer e ser curado, tu precisa admitir o quão grave foi aquilo que tu passou. E para te perdoar pessoas, tu precisa entender o quão errada aquela pessoa foi. Não dá para perdoar quem não foi tão errado assim. Nós temos que perdoar quem foi totalmente errado. Entende o que eu quero dizer? É necessário isso. Eu tomo remédio para ansiedade faz anos já, e digamos que eu já me curei de muitas coisas em relação à ansiedade. Muitas coisas mesmo. Um dia eu quero contar um pouco sobre isso, a respeito da minha ansiedade. Mas é isso, eu conto em outro vídeo. Mas o que eu
queria mesmo aconselhar vocês é isso, que vocês precisam sentir a dor. Se vocês não lembram exatamente por que vocês têm traumas, por que vocês têm essa ansiedade, peça a Deus para que abra os olhos de vocês. Procure a raiz desta ansiedade, para te sofrer por essa dor, para te admitir o quão grave isso foi. E através disso Deus nos cura. Deus foi o meu terapeuta e é meu terapeuta. Não estou dizendo que não se deve procurar um terapeuta, não é isso. Mas, neste caso, Deus é o melhor médico. Ele é o médico dos médicos. Obviamente, se vocês não têm condição de fazer terapia, nós temos disponível o melhor médico. E, paralelo, também vocês podem fazer terapia com Deus e também com algum médico, né? As duas coisas andam juntas também. Deus, Ele é muito bom, sabe? Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado com o que a gente pede pra Deus. Eu aprendi tanto neste processo, eu estou aprendendo. Eu sinto que já está no final este processo, pra glória de Deus. E eu tenho aprendido muito. Eu aprendi muito e tenho aprendido. Obviamente, eu vou continuar aprendendo com Deus. Mas a gente aprende tanto em meio aos processos, não é? Então, não ignore o processo. O processo da dor, do sofrimento e da cura. A gente sempre vai aprender. E Deus está conosco. E para encerrar, eu gostaria muito que tu abrisse a Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Deus está sempre conosco. Não importa o que tu esteja passando, qual o processo que tu esteja passando, seja esse de cura ou não, Deus está conosco, nos consolando. E Ele vai nos usar aonde o inimigo nos feriu e aonde Ele esteve nos curando. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Se tu esqueceu de deixar o like, deixa aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Bora aumentar essa família?